Oi pessoal, Desabafo, tudo bem? Eu sou a Aline. E eu sou o Pedro. E seja bem-vindo ao DOC Desabafo Oficial Korea. E o vídeo de hoje é muito especial por dois motivos. Primeiro, porque é o primeiro vídeo de resenha de dorama do Pedro. E segundo, porque é um vídeo sobre Sweet Home, meus amigos. Sweet Home, eu amo demais! Sweet Home é um dorama original Netflix que conta com 10 episódios. É um dorama baseado num webtoon de mesmo nome e vai contar uma história de terror apocalíptica diferente do que a gente tá acostumado a ver por aí. Esse dorama vai contar a história de vários moradores que vivem num prédio no subúrbio de Seul e como eles tentam sobreviver no mundo apocalíptico que chegou do nada sem nenhum aviso prévio. Existe uma maldição que transforma as pessoas em monstros. Não zumbis como estamos acostumados. O dorama não explica direito, mas ele joga ali umas dicas que pra você pegar essa maldição é você sucumbir aos seus desejos. Cada monstro tem características únicas dependendo do desejo que aquela pessoa tinha quando ficou infectada. Por exemplo, o Slime Monster que nós vemos era uma criança que se escondeu na ventilação e tinha um desejo muito puro de não ser encontrado por nenhum monstro. Então ela sucumbiu a esse desejo e acabou virando um monstro amoeba ali que ninguém via, que ficava escondido sempre. Ai, gente, que bad. E os sintomas dessa transformação, a monstrificação, é o nariz sangrando, como sangra, né? Quantos litros de sangue falso eles gastaram pra gravar esse dorama. Além do nariz sangrando, tem desmaios e alucinações. As alucinações são um ponto muito importante, porque ali são vozes na sua cabeça que ficam te tentando aceder aos seus desejos para você virar um monstro de fato. A gente acompanha muito isso com o Hyun-soo, que é o protagonista. E são muitos protagonistas, gente. Segura a lista aí. Além do Hyun-soo, que é o protagonista em si, que acaba sendo infectado logo no começo da série, nós temos o Sang-wook, que a gente chama de gangster. No webtoon ele é um ex-policial que tá ali no prédio porque ele foi contratado pra investigar o que aconteceu com uma menina que desapareceu. Nós temos aí Kyun, que é maravilhosa, eu amo essa mulher, sério, se não fosse por ela, todo mundo já tinha morrido ali umas 37 vezes. Ela é uma bombeira. Temos o Eun-hyuk, que também era conhecido por Quatro Olhos, o apelidinho dele. Ele era o líder do grupo, ele era muito manipulador, mas ele tinha boas intenções. Temos o Jae-hyun, que era um pastor espadachim. Temos a Jisoo, que é uma musicista. Eu gosto muito dela, embora ela tenha uma personalidade normal demais pro resto tão doido que tava ali. Nós temos a Eun-yu, que é a irmã do Eun-hyuk. Ela é bailarina, tem um machucadão no pé, coitada. Ah, ela gosta de pôr lenha na fogueira. Gosta de pôr lenha na fogueira. Temos a Yuri, que é uma enfermeira que andava sempre com o Gil-soo, que é o vovozão. E temos o Duk-shik, que era um cadeirante, que mexia com todos os armamentos. Ele que construiu tudo, gente. Sem ele, o pessoal também já tinha morrido faz um tempinho, né? Sim. Todos esses personagens eram vizinhos e eles acabaram tendo que ficar presos naquele prédio que eles moravam para poder sobreviver. E graças a Deus que aquele prédio tinha tudo, né? Tinha mercado, tinha creche, gente, tinha um jardinzinho. E ainda embaixo do jardim, ainda Spoiler! Eu fui censurada! Spoiler! Nosso veredito sobre este dorama é que ele é nota 10, vale muito a pena assistir. E agora a gente vai começar a falar com spoilers, então se você não assistiu ainda, para aqui, vai assistir, confia que é bom e vai assistir. O Pedro vai falar do Gangster, que é meu personagem favorito. A storyline dele foi pesadíssima, né? Tinha um pedófilo no prédio e no final ele matou o pedófilo na marretada na cara e largou pros monstros, merecidíssimo. Coitado, o Gangster só sofreu. Chipava tanto ele com a enfermeira, mas né, ficou com Deus. Temos também que dar um holofote pra bombeira, que fez simplesmente tudo! Essa atriz de ser a vilãzinha de Playful Kiss para ser a bombeira de Sweet Home, é esse tipo de evolução que eu quero ter na minha vida. Ela matou Proteína, o monstro que mais botava medo, que era o Hulk ali dos monstros, o meu monstro favorito, porque ele me lembrava o monstrão lá do Outlast. Eu amo Outlast, então me trouxe memórias de fugir do monstrão grande. Ela lutou sozinha contra a aranha do porão, sendo que ela nem tava preparada, que ela foi mega manipulada pra ir lá. Enquanto ninguém conseguia sair do prédio de jeito nenhum, ela foi, voltou. Na invasão lá dos criminosos, ela que lidera o contra-ataque, ela que não é pega, ela faz tudo. Eu gostava dela, mas daí quando eu fiquei em dúvida... Como assim gostava no passado, Aline? Eu gostava dela. Vai brigar comigo se você falar mal dela? Aí eu achei que ela ia entregar o Hyun-soo, mas ela nunca fez isso. Tivemos muitas mortes tristes de personagens que eu sinto que mereciam mais, pois todos eram muito bons, mas pelo menos as cenas de morte eram todas muito épicas. Dando aqui um exemplo da morte do pastor espadachim,
lutando contra o Mr. Kim lá com o cortador de grama. Aí uma coisa, gente, porque no começo do dorama, a mulher da creche dá lá pro porteiro aquela caixa de peixe podre. E o porteiro abre e entra em pânico. Inclusive foi aquela caixa que eu acho que desencadeou os sintomas nele. Sim, inclusive eu sei disso, li no Webtoon, que ele estava começando a estar infectado e tal, e ele se sentia assim muito excluído por todo mundo. Aí ela dá o presente pra ele, e ele para de ter os sintomas porque ele fica feliz, tipo, ah não, as pessoas me notam. Aí quando ele abre e vê que é uma pegadinha com a cara dele, aí que ele vira monstro de fato. Sobre os monstros, como eu disse, o autor foi muito perspicaz. Inclusive, quando nós descobrimos as backstories desses monstros, do porquê eles tinham esses desejos, fica tudo ainda mais genial. Por exemplo, a Myung-soo, que virou um bebê gigante porque ela tinha perdido a filha num acidente. Inclusive, a cena dela se transformando em monstro pra salvar as outras crianças do prédio, simplesmente perfeita. Os desejos dela eram muito pacíficos, de estar com a filha, então ela não perdeu o controle quando ela se transformou num monstro. Inclusive, o Webtoon mostra que enquanto ela estava ali naquele estado de um bebê gigante, ela estava sonhando com a filha. O Webtoon nos mostra detalhadamente a evolução dos monstros, algo que o dorama tentou não explicar assim na caruda, mas os monstros eles evoluem, gente. Meio que igual Pokémon mesmo. As etapas evolutivas do monstro seriam infectado, onde você pode ali tentar resistir à transformação o máximo que você puder. Depois a monstrificação, onde você vira um monstro ali e sai atacando todo mundo ou fica na sua, dependendo de qual era o seu desejo. E depois da monstrificação, existe a etapa do casulo. Essa etapa foi cortada do dorama, mas depois que os monstros ali sanam todo o seu desejo, eles viram um casulo. E depois da fase de casulo, emerge um monstro evoluído, que tem uma aparência de ser humano, mas que consegue controlar os seus poderes de monstro. Eles aparentemente perdem as memórias que eles tinham e eles perdem as emoções. Isso explica um pouco do que aconteceu no final do dorama. Que depois que o Hyun-soo tem aquela transformação naquele anjo mega Tumblr assim, ele fica tendo um monte de flashback porque ele está conseguindo resistir a essa tendência de perder as emoções e a memória depois que se transforma em um monstro evoluído. Continuando falando sobre o final, eu achei muito triste todas as mortes que aconteceram, né? No último episódio morreu metade do elenco, mas eu gostei do grupo que sobreviveu. É. Obrigado pela opinião, hein? Fiquei triste pela morte do monstro slime que salvou a criança, ainda mais quando eu descobri a história por trás, que a mãe escondeu ele numa ventilação, ele viu o monstro lá que tem metade da cabeça decepada matar a mãe dele, então ele ficou se escondendo até ele virar um monstro que ninguém conseguia ver. Aí quando ele se mostra pra ajudar as pessoas, matam ele. Assim, tipo, por que, ser humano? Por quê? Tivemos a morte do Dusik, muito triste, mas ali no final ele recuperou a perna. No Webtoon ele até fica decepcionado que o maior desejo dele é algo tão óbvio quanto recuperar a perna. Uma curiosidade pra quem não sabe é que o Dusik perdeu a perna salvando uma criança de um acidente, aí ele perdeu o emprego e a mulher e o filho abandonaram ele, e daí no Webtoon, quando ele tá lá morrendo, o povo volta pra tentar ajudar ele, ele morre muito feliz, sabendo que alguém voltou por ele, porque ele tinha esse trauma. Mas ele morre de qualquer jeito, não tinha mais como ajudar ele. Sobre um Ryuki que morreu ali no final, no Webtoon ele já tava infectado há um tempo e tava se controlando, e ele se rende à infecção quando o grupo precisa de ajuda pra lutar contra um monstro, então ele vira um monstro pra poder ajudar eles. Só que no Webtoon, a última vez que nós vimos ele vira um casulo, e tudo indica que ele vai conseguir virar um monstro evoluído. Então numa possível segunda temporada do dorama, é muito possível que ele volte como um monstro evoluído. A bombeira ali no final parece que ficou meio mal falada entre os sobreviventes, mas ela tá fazendo tudo isso pelo bem deles, gente. E os militares, deixando aqui um adendo que eles são muito inúteis. No final tinha 300 militares ali pra pegar o Hyun-soo, a gente não viu o que aconteceu, mas o Hyun-soo escapou, então né, 300 militares não serviu pra nada. Falando na fuga do Hyun-soo, nós tivemos ali na última cena de fato, o gangster dirigindo um caminhão levando o Hyun-soo pra algum lugar. Ali levantou muitas teorias, eu vi muita gente falando que o gangster então tinha um passado obscuro, que ele fingiu a cicatriz, que sei lá o que, mas eu achei muita viagem, porque pra mim o que mais faz sentido é, aquele meio monstro que era dos criminosos que ficou ali no final, ele tinha poder de entrar nas pessoas, de mudar sua forma, e a última vez que nós vimos ele tava entrando num caminhão exatamente igual aquele. E pelo que a gente sabe, o gangster tava lá fora do prédio, com a namoradinha dele que tava morrendo, infelizmente. E o Hyun-soo também tava lá fora, então faz todo sentido que o monstro saiu, entrou no corpo do gangster e salvou o Hyun-soo e fugiu com ele. Bom, estamos esperando muito uma segunda temporada pra saber o que aconteceu com os sobreviventes, pra saber o que aconteceu com o gangster, o que vai acontecer com o Hyun-soo, o que vai acontecer com a bombeira. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, de deixar um like, de comentar aqui embaixo, de compartilhar com seus amigos, de nos seguir nas redes sociais. E temos vídeo toda terça e todo sábado. Até o nosso próximo vídeo.